Aleluia, Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Livro de Lucas. Lucas capítulo 23. Poder ficar sentados. Verso 32, 33, 34, eu vou ler para os irmãos. Lucas 23, versos 32, 33 e 34, diz assim: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Por favor, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vou chegar um pouquinho aqui. Eu sei que está calor, mas... Capítulo 12, verso 1, diz assim, Romanos 12, capítulo 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Peraí, Jesus ofereceu a sua vida, o seu corpo, a sua vida em sacrifício vivo. E agora, Paulo escreve aos Romanos que devemos também nós oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, renúncia, preço a ser pago. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo é obediência. Quando você obedece tudo a Deus, você se torna uma pessoa santa. Não tem pecado, você está obedecendo em tudo. Amém? E aí, irmãos, agradável a Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. E a mensagem de hoje é sobre sacrifício. Sacrifício de que forma? Santo. Agradável. O que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Então, andar em espírito agrada a Deus, andar em fé agrada a Deus. Então, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo. Então, irmãos, é em vida que você oferece o seu sacrifício. Depois que morreu, não tem mais tempo, não tem mais jeito. Uma oferta pode ser um sacrifício, como de Caim e Abel. Abel ofereceu uma oferta, sacrifício. Bom, por favor, Êxodo 12. Êxodo 12. Livro do Êxodo. Capítulo 12, verso 12. Êxodo capítulo 12, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito, todo é todo, irmãos, todo primogênito da terra do Egito, desde homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Vou vencer os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue, está falando aqui de sacrifício de animal, e pegar o sangue e passar. Sacrifício está ligado ao sangue. Jesus ofereceu um sacrifício vivo e teve sangue derramado, porque a vida está no sangue. Vamos entender aqui. Então, verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas. O sangue é por sinal. Então, sacrifício, sangue, sinal. Temos já três S's. Sacrifício, sangue, sinal. Então, aqui olha o que ele fala:
passarei, olha bem, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, ou seja, vendo eu o sangue, eu já sei que houve um sacrifício. Quando nós olhamos para a mensagem de Cristo na cruz e vemos o sangue, o sacrifício é um sinal de salvação, porque o sangue derramado ocorre remissão de pecados. Então vamos lá. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Ou seja, quem não aceita a mensagem do sacrifício, do sangue, do sinal, está morto em seus pecados. Mas por quê? Porque o anjo da morte vai passar. Mas aquele que aceita o sangue, o sacrifício como um sinal, tem vida eterna. Olha bem, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então vamos entender uma coisa aqui, são 4 S's. Primeiro S, sacrifício. Segundo S, primeiro S, santidade. Na verdade são 5. Santidade, por quê? Porque se eu não obedeço, eu não estou em santidade. Então, a primeira coisa, o primeiro S, santidade. Eu estando em santidade, o meu sacrifício se torna perfeito, porque não adianta eu oferecer sacrifícios sem obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se eu obedeço, eu me torno santo. Então, o primeiro S, santidade. Segundo, sangue. Terceiro, sinal. Quarto, eu falei errado. Primeiro, santidade. Segundo, sacrifício, que eu não posso oferecer sacrifício sem santidade. Sacrifício. Terceiro, sangue. Quarto, sinal. Quinto, salvação. São 5 S's no total. Então vamos lá. Deus estabeleceu sacrifícios para quê? Por que Deus estabeleceu sacrifícios, somente de animais? Por quê? Que o animal tem culpa de nada, não é verdade? Por que o animal vai perdoar meus pecados? Olha bem, Deus estabeleceu sacrifícios para que as pessoas não morressem condenadas. Então, quando ele oferecesse o sacrifício do animal, ele imporia as mãos sobre o animal e o pecado seria transmitido. É um cordeiro que está substituindo. Eu deveria sofrer naquele lugar, mas aí ele perdoa. Então, o sacrifício do animal, os meus pecados e da humanidade, se eu estiver intercedendo como sacerdote pelo povo, então o sacrifício recebe no meu lugar a pena necessária. A morte de Jesus foi um sacrifício perfeito por toda a humanidade. Não precisamos mais de matar animais em sacrifício, porque foi um sacrifício perfeito. Mas para que nós possamos entender melhor, olha bem, Deus estabelece sacrifícios para castigar o pecado, porque todo pecado merece um castigo. Lembra que eu falei ontem para os irmãos? No erro de Adão e Eva, o castigo do pecado é a morte e a separação de Deus. Para você não morrer nos seus pecados e para você não ficar separado de Deus, Deus ele perdoa. Ele perdoa quando você se arrepende. Mas olha bem, quando Adão e Eva pecaram, Deus vai até eles e faz uma pergunta. Olha bem, Deus vai até Adão e Eva e faz uma pergunta. Primeiro, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 9, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Na sua Bíblia, na minha Bíblia está escrito, onde estás? Mas no original, o que ele quis dizer com essa palavra no original, no hebraico? Ele quis dizer que, perguntou para Adão, Deus queria uma informação, Deus não queria uma informação, Deus queria uma confissão de Adão. Parece que no português que ele queria uma informação, mas na verdade ele queria uma confissão. Ele diz assim, Adão, para onde caíste? Adão, para onde caíste? Então Adão disse, a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Ou seja, ele culpa Eva. Aí ele chega até Eva, Deus pergunta a Eva, o que fizeste? Aí Eva diz assim, foi a serpente. Sabe, irmãos, nós temos mania de pegar a culpa no nosso pecado e colocar em todas as outras circunstâncias. Não teve jeito de resistir porque não tive outra oportunidade, foi fulano de tal que insistiu. Temos a tendência do homem é culpar outra pessoa menos a si mesmo. Então olha bem, irmãos, Deus deu poder para Adão cuidar de toda a terra.
e ele não dá conta de cuidar nem do jardim. Toda a terra era responsabilidade de Adão, ele não consegue cuidar nem do jardim. Mas Adão e Eva se esconderam e Deus encobre eles com figueiras, ou seja, Deus encobre com folhas de figueiras, transparentes, curtas, que se escondem, e Deus esconde de Deus porque o pecado gera medo de Deus, mas Deus precisava fazer um sacrifício, porque toda remissão de pecado requer um sacrifício de sangue, como eu falei ontem. Então Deus sacrifica um animal, tira a pele do animal e coloca sobre Adão, e aquele sangue escorrendo, porque tinha que ter sangue para a remissão dos pecados. Então Deus estabelece sacrifícios, um animal poderia morrer no lugar do pecador. Isso é o Novo Testamento, até alcançarmos o sacrifício perfeito. Então, irmãos, Deus encobre Adão e Eva, as suas vergonhas, um tipo de sangue inocente derramado. Somente o sangue de inocente derramado poderia purificar do pecado. Então o sangue de Cristo, inocente, puro, poderia nos purificar dos nossos pecados. Então os demônios agora cercam o jardim, o pecado entrou no meio da humanidade. Agora o povo não tem mais eternidade, o povo não ia ter mais eternidade, ou seja, Adão e Eva não seriam mais eternos, não teriam mais o corpo glorioso, perdeu tudo isso. Então Deus os disciplina, mas não escandaliza, é diferente. Deus disciplina, mas não escandaliza. O que Deus faz? Deus não os envergonha. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte pelo pecado de Adão passou a todos. O pecado de Adão deu legalidade para o inimigo nos trazer a morte. É por isso que nós morremos, a não ser que você seja realmente salvo, para você passar da morte para a vida. Então, irmãos, o homem seria eterno, porque eu peco porque eu quero, você peca porque você quer, você decidiu, eu decidi, nós é que decidimos pecar. Então, irmãos, pecamos porque nós queremos. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e te obriga você a pecar. Você peca porque você quer. Se eu pecar, eu pequei porque eu quis, então é o querer. Deus não quer você à força, Ele quer que você deseje não pecar, deseje amá-lo, deseje morar na eternidade com Ele. Então, irmãos, Caim ofereceu sacrifício de frutas, Abel ofereceu sacrifício de animal, mas as obras de Caim eram más. Onde está isso? 1 João 3,12. 1 João 3,12 diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Deus não quer alguém em desobediência com obras injustas, em desobediência oferecendo sacrifício. O sacrifício de acordar de madrugada é bom que seja feito em santidade, porque senão o sacrifício será em vão. Você dorme tarde, tem que atender esposo, tem que atender filhos, tem que fazer alguma coisa do serviço, e você vai dormir tarde, dorme 1 hora, acorda 4 horas, e vem para cá, e fica em desobediência, em pecado, sacrifício em vão, será como sacrifício de Caim, porque essas obras são más, está em pecado, Deus não vai receber. Mas o sacrifício, além de Abel, suas obras serem boas, justas, ele ofereceu um sacrifício de animal, com sangue. Olha bem, tudo bem, não pela escolha da opção, porque Deus recebe a oferta de quem oferece esse sacrifício em santidade, em obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, o tempo passa e Deus chama Abraão, e onde Abraão levanta um altar para matar o seu filho, ele levanta o altar e estendia a mão sobre o animal, e aquele ritual todo. Então Abraão faz aquele ritual todo, e ele ensina o seu filho, meu filho Isaque. É assim que se faz, toda vez que ele iria, com certeza levava Isaque. Isaque sabia a importância de um altar preparado, sabia a importância de colocar a lenha nas posições corretas. Isaque sabia a importância de ter o fogo para poder queimar, tinha que ter realmente o cordeiro. Mas a hora que ele leva Isaque para o sacrifício, que Deus chama Isaque, Isaque pergunta: Senhor, pai, eis-me aqui, filho, aqui está o fogo, a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Por que ele perguntou? Porque ele participou de outros rituais de sacrifício. Onde que está o cordeiro, pai? E aí ele fala: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. Então, irmãos, assim como Abraão subiu o monte Moriá para sacrificar o seu filho, o Senhor Jesus Cristo subiu
entregou em sacrifício vivo o Monte Gólgota, o Monte Caveira, para oferecer sacrifício por mim e por você. Derramou sangue por mim e por você, porque você não foi comprado com ouro e com prata, você foi comprado com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, no Egito foi a mesma coisa. O Senhor enviou tantas pragas no Egito, tantas pragas, praga de moscas, praga de rãs, praga de tanta coisa, praga de sangue, praga saraivada de fogo e tantas pragas. E no final, agora para realmente ocorrer a libertação da escravidão, o povo também, irmãos, nós para sermos libertos dos nossos desejos carnais, mundanos, do nosso ego, nossa própria vontade, para sermos libertos, se faz necessário você reconhecer o sangue de Cristo e se arrepender dos seus pecados, para ter a remissão dos seus pecados, ou seja, os seus pecados perdoados. Então tinha que ter sangue, cada família deveria matar um animal, e se preparar com as vestimentas. Tem pessoas que dizem que não tem importância a roupa, né? Preparar seus vestimentos, e o homem da casa ali, um animal para cada família, e ele deveria sacrificar um animal puro, um animal sem mancha, sacrificar o animal, e deveria passar o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte iria passar, e a casa que tivesse sangue reconheceria o sinal. Olha o que eu falei, santidade, sacrifício, sangue, salvação. É necessário passar pelo sangue para você alcançar a salvação. Você precisa entender o valor que é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Irmãos, quando eu falo de sangue, a vida está no sangue. Quando eu falo assim que Ele deu o seu sangue, Ele deu a sua vida por nós. Então, a morte procurava um culpado. O anjo da morte procurava um culpado. Então o Satanás vai procurar culpa em você para te acusar, para te apontar, para te envergonhar, para desfazer as obras que Deus começou a fazer na sua vida. Vigia, cuidado, ele é sujo, ele é astuto. Mas quando você está sobre o sangue, é porque você já tem o sinal, porque você já teve a obediência, você já teve o sacrifício que você reconheceu, você já está em santidade, já está salvo. Quem é o inimigo? Quem é o espírito da morte contra alguém que já tem o sinal, as marcas de Cristo? Quem é aquele que já recebeu a mensagem e aceitou? Quem é o inimigo para tirar de você o que Deus te deu? Quem é o inimigo para lhe apontar, lhe acusar o que Deus já jogou no mar do esquecimento? Quem é o inimigo para atrapalhar o seu casamento? Quem é o inimigo para atrapalhar as suas finanças? Quem é o inimigo para atrapalhar a sua saúde? Porque você está sobre o sangue de Cristo. Então, irmãos, Hebreus 9:22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então Abraão oferece, a pedido de Deus, o seu filho. Depois Deus prepara um cordeiro substituindo o seu filho. Deus preparou o cordeiro, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, para sacrificar no nosso lugar. Nós é que merecíamos essa pena por causa dos nossos pecados. Mas Deus abradou, aplacou. Então, irmãos, quando Moisés escreve um livro, ele pega o sangue e vai espargir com isopo. E quando ele faz isso, o que é isopo? Isopo é uma planta que tem no deserto, no tempo antigo. Você molhava esse isopo, essa planta, no sangue, para espargir sobre o livro, sobre o povo. Uma planta usada por causa do sangue, o que nos torna valorosos diante de Deus, por causa do sangue. Então Elias, para confrontar os profetas de Baal, teve que oferecer sacrifício, teve que derramar sangue. Só depois de derramar sangue do sacrifício, ele ora a Deus, e Deus envia fogo do céu. E tem pessoas que querem ter fogo do céu, ser avivado e cheio do Espírito de Deus, sem passar pelo sangue de Cristo. É impossível. Quando Jesus vai para ser batizado no Rio Jordão, mesmo João Batista chamando o povo de raças de víboras, de repente Jesus vê, e todos veem, João Batista vê: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo mundo sabia, durante muitos anos, que o nosso povo vinha oferecendo sacrifício de animais para a remissão dos pecados. E agora, toda vez tinha que oferecer um cordeiro, mas agora, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Olha o cordeiro, toda vez cada um oferecia o seu cordeiro para o sacrifício. Agora um cordeiro nosso, agora um cordeiro que veio do céu, não é qualquer sacrifício, é um cordeiro enviado de Deus, do céu. É para unir o povo. Jesus veio para unir o povo com Deus novamente, para ter uma nova aliança com Deus. Então houve o quê?
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque todo mundo sabia que tinha que oferecer um cordeiro para tirar o pecado do povo, mas agora o pecado do mundo seria disponível para todo mundo, seria só para o povo judeu, seria para o mundo inteiro a oportunidade de ser salvo, porque o povo judeu acreditava que só eles seriam salvos. Então, irmãos, quando aqueles 4 homens levaram um paralítico e desceu pelo telhado, os teus pecados te são perdoados. Ali o próprio Cordeiro, Jesus Cristo, estava tirando o pecado daquele paralítico. Então, irmãos, em João 10, Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, dar a vida é dar o sangue. E eles não iriam entender, se fosse outra linguagem, eles não entenderiam, porque naquela época você sobrevivia protegendo suas propriedades. Para isso tinha que ter guerra, e todo mundo era treinado desde pequeno com espada, com escudo, treinando para defender suas propriedades, sua família. Então, quando você queria que alguém realmente fosse morto, o inimigo, tinha que tirar sangue dele. Então você cortava a cabeça, espada na cabeça, no peito, no coração, para jorrar sangue, porque tiraria o sangue, tiraria a vida da pessoa. Então a pessoa deu o sangue, deu a vida. O Senhor deu a vida dele por nós. Então, quando ele carregava a cruz, as mulheres choravam. Quando Jesus estava carregando a cruz, havia choro das mulheres. Mas Jesus disse: não chores por mim, chore por vocês. Porque aquele que não aceitar o sangue estará perdido. Aquele que não aceitar o sacrifício do sangue, a mensagem da cruz, não entender isso, não tem salvação. O sinal, milagre que mostra o poder de Deus. Então, olha o que nós falamos aqui, irmãos, lembra? Primeiro, santidade. Segundo, sacrifício. Terceiro, sangue. Quarto, sinal. Quinto, salvação. É todo esse processo para chegar à salvação. Então, para que a gente possa entender, quando Deus fala, eu passarei, e onde houver sangue, será um sinal de que fez o sacrifício perfeito. Ele olha para você e vê, há em você a mensagem, você entende o sacrifício de Cristo, você aceita o sacrifício de Cristo, você vive por esse sacrifício, porque, irmãos, quando os 2 moravianos saíram da Alemanha no navio e se venderam para ser missionários numa das ilhas, que ninguém conhecia Cristo, eram escravos naquela ilha, e eles venderam seus corpos para que o dinheiro pudesse pagar a passagem para ir evangelizar nessa ilha. Eles sabiam que nunca mais iriam voltar, nunca mais eles voltariam, iriam fazer a obra de Deus para o resto da vida, iam morrer lá como escravos, porque seriam escravos, mas eles fizeram isso para evangelizar aquele povo que não conhecia Cristo. E eles falaram no navio, que estavam partindo, falaram assim, que o nosso sacrifício possa compensar o sacrifício do Cordeiro Imaculado fez por nós. Olha bem, irmãos, houve um sacrifício feito por Cristo. Eu e você devemos sacrificar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou você renuncia, ou você mata a sua carne, ou você não sobrevive. A Bíblia diz, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Ou você mortifica as suas próprias vontades, ou você morre em seus pecados. Não tem outro caminho. Então, irmãos, aquele sangue vos será por sinal. Olha bem, Êxodo capítulo 12, verso 13. Aquele sangue nos umbrais da porta será por sinal. O sangue já está no teu coração pela mensagem da palavra, já é um sinal que Deus é na sua vida. Então, irmãos, ele está passando aqui agora, está vendo se encontra sangue de Cristo em você. Porque você aceitou a Cristo, então você aceitou a mensagem, aceitou a palavra dele. E ele disse que o meu sangue servirá por sinal. Então aquele mesmo sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E quando o dia do nosso Senhor Jesus veio em cena, foi a manifestação da palavra para aquela era. Olha bem, você já estudou um pouquinho sobre ciência, que fala sobre concepção, sobre o esperma que entra no óvulo? Já falou isso? É vergonhoso falar isso na igreja. Não, é verdade, o esperma entra no óvulo. E aí ocorre o que, irmãos? A primeira bolinha de sangue dentro do óvulo, a primeira bolinha de sangue, ali começa a vida também começa no sangue, Na década de 60, não tinha se descoberto ainda, irmãos, a respeito de um pedacinho que tem no coração, que não tem sangue, o único pedacinho no coração que não tem sangue. A ciência não sabia por que aquele pedacinho não tinha sangue, mas nós sabemos, ali é a parte que falta ser preenchida, porque se o seu coração não foi preenchido por Deus,
você não tem sucesso em nada. Tudo tem tendência de dar errado. Só Deus pode preencher esse espaço no seu coração. Olha bem, o sinal é a confirmação e manifestação da palavra. Quando nós pregamos a palavra que Deus cura, e Deus curou alguém, é um sinal que aquela palavra de Deus é verdadeira. Quando alguém chega cheio de pecado, não confessado, não arrependido, aí a gente fala a palavra, a pessoa aceita Jesus. Esse aceitar Jesus, essa vida que está começando a ser transformada, é um sinal de que aquilo que ele falou é verdade. Quando alguém chega com pecado escondido e Deus revela o pecado, a pessoa se arrepende, essa revelação é um sinal de que aquela palavra é de Deus. Então Deus precisava fazer sinais para comprovar que a palavra dele é verdadeira, que ele é verdade, que ele é o caminho e a vida. Então, irmãos, examinai as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Então são as escrituras que são testificadas. Então os milagres são manifestação da escritura, manifestação daquilo que Deus falou. Deus traz a realidade existente, aquilo que ele fala, aquilo que ele falou. Então, ou seja, eu não faço o que a escritura diz que está suposto a ser feito nesse dia, então eu sou um incrédulo. Se eu não faço o que a escritura me propõe a fazer naquele dia, então eu sou um incrédulo. Mas se eu faço o que a escritura me propõe a fazer, então eu sou um homem de fé. Então, irmãos, este sangue não era misturado com mais nada. O sangue que foi falado, mata o cordeiro, sacrifica o cordeiro e passa no braço da porta, o meu anjo vai passar, e onde tiver o sangue ali, eu passarei por cima dessa casa, não vou matar. Mas esse sangue não era misturado com nada. Nós temos muita gente aceitando o sangue de Cristo na igreja, mas tem coisas misturadas do mundo. Tem muitas coisas misturadas do mundo. Deus não quer o sangue dele misturado com as coisas do mundo. Deus quer o sangue puro que ele já derramou na cruz. Tem pessoas que estão misturando o sangue com coisas, com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne, com os prazeres desta vida. Deus não quer. O sangue que era passado era um sangue puro. O sangue derramado de Cristo é um sangue puro. Ele deveria ser passado sobre a verga da porta. Ele não podia ser misturado. O que acontece hoje com a igreja é que tem muitos métodos e técnicas mundanas para poder tentar. Não, irmãos, não aceita. É o sangue de Cristo puro. Então, quando isso fosse aplicado, as pessoas deveriam estar prontas para a jornada. Então, quando o sangue era aplicado, ou seja, estou pronto para a jornada, vamos sair da escravidão. Então, quando você aceita o sangue, quando você aplica o sangue na sua vida, você está preparado para uma jornada. O povo ia sair, que é a Páscoa, o povo ia sair, porque o anjo da morte matou todo o primogênito de homens e animais, e agora vamos sair para a terra prometida, vamos passar pela prova no deserto, e vamos chegar até a terra prometida. Ou seja, estou pronto para uma jornada. Você só estará pronto para essa jornada, em direção à terra prometida, quando você aceitar e viver pelo sangue. Então, irmãos, a única maneira pela qual você pode viver fisicamente é porque algo tem que morrer. Um animal tinha que morrer para a remissão dos pecados. Jesus teve que morrer para a remissão dos nossos pecados. A única forma que você tem de viver é se houver uma morte, irmãos. Você planta uma semente, ela morre e brota uma planta. Ela morre na terra, brota uma planta. Então, irmãos, se você come frango, o frango teve que morrer. Se você come carne de boi, o boi teve que morrer, ou a vaca, seja o que for. Se você come uma planta que tem vida, ela teve que morrer, seja mesmo com alface, e tem que morrer, para você viver e não morrer de fome. Alguém teve que morrer para você ter vida eterna. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que oferecer um sacrifício perfeito. Você está sobre um sangue de um sacrifício perfeito. Não é qualquer sacrifício feito por aí, não. É um sangue de Cristo perfeito. Então, você vive através de substâncias mortas. Teve que ter morte para que tenha vida. Você precisa morrer no seu passado para você ter vida eterna. Você precisa sobre o sangue, você precisa morrer para o seu eu, para o seu ego, para a sua própria vontade, para ter vida. Então, irmãos, um sinal. Ele disse: o sangue vos será um sinal. De acordo com o dicionário Webster, diz assim: é um símbolo de um preço que foi pago. O dicionário Webster nos ensina, é o símbolo de um sinal, um preço que foi pago. Quando você vê sobre o sangue, houve um preço que foi pago, preço de vida. Eu pergunto, você está sobre o sangue, você está pagando o preço também? Porque ele já fez o sacrifício dele. Nós é que devemos fazer nosso sacrifício agora. Como? Nosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar nossa vida, nosso sangue em sacrifício vivo para o Senhor. Agradável ao Senhor.
Então, irmãos, o Senhor requereu o cordeiro imolado, e o sangue era sinal que o requisito tinha cumprido. Então, quando o anjo passava assim, viu o sangue nos umbrais, cumpriram os requisitos, tinham ervas amargas, estavam bem vestidos, cada um pai de família estava com o seu bordão, com o seu cajado, estão prontos, calçados os pés, estão prontos para a jornada. Quando o Senhor vem e olha para dentro de você e vê que tem um sacrifício, que você renunciou ao pecado pelo sangue de Cristo, você está preparado para essa jornada, para receber sua vitória em nome de Jesus Cristo. Agora, o sangue era sinal de que alguém tinha morrido. O sangue que ele vê na sua vida é sinal de que você aceita que Cristo morreu por você. Então, o próprio sangue era sinal, significava, esta casa tem cumprido. Quando ele olhava o sangue, ele falava, esta casa tem cumprido os requisitos de Deus. Quando ele olha o sangue, que é a mensagem no teu coração, você cumpriu os requisitos de obediência, santidade, andar na presença de Deus, renunciar. Então, irmãos, a vida veio pelo sacrifício, e tem pessoas que querem a vida eterna sem sacrifício. É impossível, há um sacrifício ser feito, a morte da carne é ser feita pelo Espírito. Lembra que eu falei? Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então, irmãos, o sangue, na época Deus não tinha que ver os crentes matando o cordeiro, não era isso. Você tinha apenas que ter o sangue na porta, quando o anjo passasse. Era um sinal de que o cordeiro tinha morrido, quando ele não precisava ver o cordeiro, precisava ver o sangue. Então, quando havia um sinal, mostrava o preço. Ver o sangue não era a morte, mas era um sinal da morte. Então, o verdadeiro crente adorador era identificado com o seu sacrifício pelo sinal. O adorador cria em Deus e tinha preenchido os requisitos de Deus. Tinha se identificado pela aplicação do sangue para si próprio e para a sua casa. Isto é, Deus está aplicando o sangue na sua casa. Porque Deus quer salvar os seus. Então, irmãos, agora nós temos um sinal. Qual que é o sinal nos dias de hoje? O Espírito Santo. Hoje, o sinal de hoje é o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você cumpriu os requisitos. Você cumpriu os requisitos, você está andando em santidade, porque o Espírito Santo não habita onde não é santo, santidade. Você cumpriu os requisitos, sacrifício, renunciou à carne, renunciou ao mundo. O sinal, você tem a palavra dentro de você, manifestada como sinal, a sua vida é um testemunho. Então é o que? Santificação, sacrifício, sangue. O que mais? Salvação. Assim nós estamos salvos. Então o sinal é o Espírito Santo, que é o nosso sinal. Ele é a nossa identificação que temos aceitado a morte do Cordeiro. Tomar o sangue de Cristo, que é o sinal, e aplicá-lo no seu coração, para que você tenha o Espírito Santo. Mas Deus enviou o Espírito Santo, que é um sinal sobre todo ser humano. Essa é a tua identificação. Então, quando as pessoas veem você cheio do Espírito Santo, você está cheio de Cristo, porque o sangue de Cristo te lavou os seus pecados. Então, a identificação da igreja hoje foi manifestar a palavra prometida neste dia. Esta é a palavra que Deus prometeu para este dia. Ou você está sobre o sangue ou você não está, para que tenha o Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo Espírito vivifica a palavra para o crente hoje. Se não for por esse caminho, não há salvação. Quando um judeu colocava a mão sobre o sacrifício, ele estava identificando, transferindo os seus pecados para aquele animal. Se você se arrependeu, os seus pecados foram transferidos para Cristo na cruz. Ele já fez isso há 2020 anos atrás. Cabe a nós oferecermos nossa vida em sacrifício agora. A única coisa que poderia ser feito para salvar a raça humana era o justo juiz tomar o seu lugar e se tornar também advogado, intercessor e mediador. E isso foi exatamente o que ele fez. Um Deus que cria o ser humano, um Deus que é juiz desse ser humano, um Deus que é mediador, um Deus que morre por ele e é nosso advogado. Amém? Vamos ficar em pé? Glórias a Deus. Alguém tem algum testemunho para contar? Pois não, meu irmão. Confiando em Deus, Deus iria prover.
Deus usou uma pessoa para abençoar. Justamente o valor que precisava. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Mais alguém tem algum testemunho para contar? Fique à vontade. Se alguém tiver mais algum testemunho, fique à vontade. Mais alguém? Não? Glórias a Deus. Vamos pedir perdão ao Senhor? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos curvamos diante de ti, Senhor, para lhe pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados. Que o Senhor nos ensine a andar nos teus caminhos todos os dias, Senhor. Pai, se pecamos contra ti em algo, não, meu Pai, não nos lance fora da sua presença e nem retire de nós o teu Santo Espírito. Mas perdoa-nos, meu Pai. Confessamos que somos falhos, cheios de erros, e só o Senhor pode nos perdoar. Tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. E te clamamos, ó Pai, que desejamos andar em santidade, em obediência à Tua palavra. Meu Senhor, para a glória e honra do Teu nome santo, eu te peço, juntamente com a Tua igreja aqui reunida, não risque o nosso nome do Teu livro, o livro da vida. Ao contrário, que o nosso nome esteja escrito no livro. E estejamos preparados para o arrebatamento da Tua igreja. Andemos em obediência e santidade. Obrigado por tudo, Senhor, por nos perdoar. Nos iremos esforçar para andar mais ainda em obediência. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Perdoa-nos mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo mundo oferece algum tipo de sacrifício. Mas tem pessoas que se esforçam para oferecer sacrifícios perfeitos. E quando é que o sacrifício é perfeito? Quando nós andamos em obediência. Amém? Eu gostaria que viesse aqui à frente para receber a oração. Você que está com um problema muito sério nas suas finanças. Agora que Deus perdoa os nossos pecados, se Ele quiser, demais coisa pode acrescentar. Você está fazendo tudo certo. Você está trabalhando, você está dizimando e não sabe o que está acontecendo. Só Deus para ajudar. Muitas das vezes as pessoas não te pagam. E você não tem como pagar os outros que você deve. Às vezes você era para receber um dinheiro e não recebeu. Às vezes estava tudo certo, apareceu um imprevisto, saúde, doença, teve que gastar o dinheiro, que é emergência, urgência. De repente apareceu uma dívida do nada, uma despesa, um imprevisto. Então não olhe para as pessoas como se elas não conseguissem administrar os seus recursos. Tem coisas que aparecem sem você esperar. Amém? Amém? O importante é você ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Amém? Meu Senhor, aqui estão os meus irmãos, Senhor. Por algum motivo estão passando por uma questão financeira difícil, Senhor. O Senhor poderia tomar a causa deles, ó Pai, nas Tuas mãos, se é que Ele possa pedir mais isso, Senhor. Meu Senhor, eu não posso fazer nada por eles, mas o sofrimento deles é o nosso sofrimento também, Senhor. A dor deles é a nossa dor também, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, meu Pai. O Senhor poderia, meu Pai, dar um sinal para nós, Senhor, ainda por esses dias, só para o inimigo ficar envergonhado e o Senhor ser glorificado através dos testemunhos dele, Senhor. Em nome de Jesus, seja repreendido todo impedimento, toda barreira, em nome de Jesus Cristo. Pai, que eles não gastem um centavo sem te consultar, Senhor, para que eles não administrem de forma errada, tenham uma boa gestão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que eles, meu Pai, possam produzir e possam economizar mesmo, porque o Senhor não quer que nada que sobrou seja jogado fora. Depois que o Senhor multiplicou pães e peixes, o Senhor juntou 12 cestos, porque o Senhor não queria desperdício. Que possamos, meu Pai, administrar corretamente e não haja desperdício, gastos desnecessários, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que eles sejam bons administradores, Senhor. Eu te peço que eles sejam bons ofertantes para a obra missionária, principalmente, Senhor, investindo nos missionários, Senhor. Pai, que eles sejam, meu Pai, dizimistas fiéis, para que não seja como um saquetel furado, Senhor. E te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor, que eles possam, meu Pai, vencer essa etapa para não ser taxados como, meu Pai, caloteiros, ser taxados como enganadores, Senhor. Terem imagem denegrida, Senhor, por causa de uma dívida, Senhor. Que eles não fiquem fugindo de cobrador, mas que ele assuma o problema, Senhor, divide várias vezes, dá um jeito para pagar, mas não deixa ser envergonhado. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor,
honra eles, que o trabalho deles possam produzir acima do normal, Senhor, que eles possam fazer algo para ter uma renda e possam, meu Pai, evitar gastar desnecessariamente. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, seja, meu Pai, o contador deles, seja, Pai, o administrador para eles, seja com eles e acampa os teus anjos em volta deles e dê uma luz no fim do túnel, uma esperança para eles, Senhor, para que eles possam se animar e crer que o Senhor está neste negócio a partir de hoje e o teu nome será glorificado. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de orar rapidamente também por você que tem qualquer tipo de desentendimento ou conflito no seu local de serviço, onde você trabalha. Tem pessoas que não te entendem, tem pessoas que não querem aceitar as suas ideias, pessoas que ficam com você por necessidade, mas na verdade não gostam muito de você. São pessoas que não aceitam às vezes porque você é crente, sua forma de falar, o que você fala. São pessoas que trabalham com você ou estão próximas de você no local de serviço, em que você gostaria que essa pessoa tivesse a mesma forma de pensar em Cristo como você. Você gostaria que essa pessoa entendesse que as suas ideias não são para confrontar ninguém, mas para ajudar o setor do serviço. Pessoas que deram problema para você, pessoas que já eram conflituosas, coração endurecido, que você gostaria que elas fossem mudadas. Você que está passando por isso, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém? Que a partir de hoje, essa pessoa vai te olhar com um olhar diferente, de compreensão e entendimento. A partir de hoje, crê que essa pessoa vai mudar? Crê verdadeiramente? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a outra pessoa mude verdadeiramente, eu tenho que começar por mim mesmo, Senhor, pagando o mal com o bem, perdoando, porque às vezes nossa luta não é contra a pessoa, mas contra o que está na pessoa. E mesmo que a pessoa tenha algo contra nós não fizemos nada de errado, nós aproximamos dessa pessoa e reconciliamos a si mesmo, Senhor. É uma obrigação nossa como servos de Deus. Mas eu te peço, ó Senhor, vai visitando essa pessoa de coração endurecido. Troca o coração de pedra por um coração de carne, Senhor. Entra com providência mesmo, ó Pai, mudando os pensamentos, a forma de pensar, meu Senhor. Muitas das vezes o mal está dentro da nossa casa, Senhor, pessoas próximas de nós. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor possa enchê-los do Espírito Santo, para estender as mãos e repreender todo o mal quando aproximar. Eu te peço, ó Senhor, em nome de Jesus, entra com providência mesmo nessa causa, porque se faz necessário bons relacionamentos para ter sucesso em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço essa vitória, essa bênção, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê que Deus é, você crê que Deus faz. Você fez um propósito com Deus de fazer algo para Ele e você não conseguiu fazer. E Deus quer te perdoar. Você falou para Deus que ia fazer algo para Deus e você não conseguiu fazer por diversos motivos. Não importa o motivo, você não conseguiu fazer. Você falou para Deus que ia fazer. Você falou para Deus que ia ler a Bíblia toda. Você falou que ia ler tantos capítulos por dia. Você falou para Deus que ia orar tantos minutos por dia. Você falou para Deus que não ia mais faltar culto. E você cometeu a falha, você não cumpriu isso. Isso é voto, isso é promessa. E é melhor não votar do que votar e se cumprir. Isso pode frear a sua vida. Então você fez um voto, fez propósito, fez promessa para Deus que ia fazer tal coisa e não conseguiu fazer. Então Deus só quer te perdoar e você renova o seu propósito. Você está nessa condição, vem aqui, vamos orar por você. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos e te louvamos. Perdoa, meu Pai, os meus irmãos que não conseguiram cumprir, Senhor, o que falaram para Ti que iam fazer, mas para o Senhor é tudo sim, sim, não, não. Perdoa eles, Senhor, porque eles reconhecem e vindo aqui à frente estão confessando publicamente que falharam diante de Ti, Senhor. Uns falaram que ia deixar de fazer tal coisa, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de mentir, deixar de discutir, deixar de reclamar, e às vezes não conseguem, Senhor, mas eles reconhecem as suas fraquezas, reconhecem as suas limitações, reconhecem que não são perfeitos, Senhor, e agora, ó Pai, eles querem o Teu perdão, Senhor, e certamente se o Senhor o chamou cada um deles, é porque o Senhor quer perdoar. Perdoa, Senhor, eles vão renovar o propósito contigo, e eles vão cumprir daqui para frente isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, entra com providência nesta causa, Senhor, para o louvor do Teu nome. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho,
Receba, meu Pai, a gratidão de cada um deles, receba a determinação de cumprir esse voto, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora é só cumprir, Deus perdoa, é só cumprir o que você falou para Deus que ia fazer, amém? Alguém passando mal? Alguém doente? Mais alguém passando mal além dela? Quem sabe Deus pode te curar hoje? Pode ficar ao meu lado aqui. Quem sabe Deus possa te curar hoje? Não é toda vez que Ele faz, mas Ele tem feito muitas vezes, amém? Muitas vezes Ele tem feito. Eu posso dizer assim que 80% das pessoas Deus tem curado, para a glória de Deus, instantaneamente. Graças a Deus. Um Deus que abre mar. Muitas das vezes nós ficamos ansiosos, na maioria das vezes, porque a gente não consegue aquilo que desejava, a gente começa sofrendo até por antecipação. Mas olha bem, Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Ele não erra do dia, da hora, Ele não falha. Descansa nele, descansa no Senhor, deixa nas mãos dele, amém? Ele sabe o que é melhor. Agora a gente não entende, quando a gente não tem o que a gente quer, agora a gente não entende, mas lá na frente a gente entende, amém? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço, ó Pai, entra com providência, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Pai, faça a Tua vontade. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem liberta. Entendi. Tudo é possível que crê. Não é sempre que Deus dá aquilo que a gente pede. Eu sei que o Senhor está fazendo um esforço sobrenatural, um esforço enorme para fazer toda a vontade de Deus. E não é fácil. É muito difícil. Porque é difícil mesmo entrar no céu. Entrar no céu é para poucos mesmo. E nós queremos ser esse pouco que vai entrar no céu. Amém? Abre os seus braços assim. Fecha a sua perna. Pode ficar com o braço bem reto assim. Faz de conta como Cristo na cruz. Ele foi perfurado aqui. Ele falou depois para Tomé: Tomé, olha minha mão, olha Tomé, creia, não seja incrédulo, mas crente, olha minha mão. Ele foi perfurado aqui, na lateral, foi perfurado aqui, e verteu coroa de espinho, dá licença, coroa de espinho na cabeça, por mim e por você, meu irmão, por nós. Sofreu coroa de espinho, derramou sangue no corpo dele, depois de ter sido surrado por muito tempo, surrado. As pessoas que surraram Jesus cansaram de tanto bater nele. Ele foi perfurado nos pés também. A ciência não pode fazer isso, e se Deus quiser fazer, Ele faz. No poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo, não zangue fácil e nem fique nervoso fácil. Toda hora que vier a vontade de ficar nervoso, com raiva de alguma coisa, vai para o joelho e fala com Deus, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, se o Senhor não quiser fazer agora, você poderia dar um sinal para este homem, aliviando a dor dele? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Obra de oração contrária contra este homem, só porque ele virou crente, está com raiva dele. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia de sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Saiu. Glória a Deus. O senhor não foi curado, Deus só anestesiou sua coluna, mas Deus vai te observar. O inimigo está achando que pode te derrubar através do nervosismo, através da raiva. Então ele vai te causar raiva. Jorge, eu estou avisando o que vai acontecer. Ele vai te causar raiva. Na hora que você for ficar com raiva, você lembra: opa, o pastor falou, Deus falou comigo. Não vou ficar nervoso não, já vai para o joelho: Senhor, eu te agradeço. Aí o inimigo está esperando raiva, você não ficar nervoso com alguma coisa. Então vai aparecer situações para o senhor ficar nervoso. O senhor está sendo testado. Deus quer te dar uma bênção, para o senhor receber essa bênção tem que ser aprovado. Para isso Ele vai te dar a prova, para provar a sua fé. Se o senhor fizer isso aí, é possível o senhor receber uma coluna nova, amém? Amém? Mas não faça isso por causa da coluna, por causa da cura. Faça isso por amor ao Senhor. O Senhor o ama tanto que não quer ofendê-lo e entristecê-lo com o pecado. Amém? Eu caí lá do andame lá no Chapada e machuquei. Não entendi? Fala. Eu caí do andame lá no Chapada. Ele caiu de um andaime lá em Chapada. E aí machucou, sabe? Está assim meio doído e está cada vez prejudicando mais aqui na junta aqui. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tudo é possível ao que crê. Para Deus não há nada impossível. Aquilo que a ciência, o remédio não fez, que você toma, Deus que fez o remédio pode fazer. Porque Ele é fiel e é justo em todos os seus preceitos. Nada escapa aos olhos do Senhor.
os seus pensamentos, antes de você formular os seus pensamentos no seu coração, Deus já sabia o que você ia pensar. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Antes, já sabia. Já sabia. Poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Rótulo do joelho que está fora do lugar. Eu te ordeno. Volta no lugar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Olha para mim aqui. Vai. Vai. Procura. Não está doendo mais, não. Saiu? Saiu. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Vamos ficar em pé, vamos agradecer. Se você estivesse aqui perto, você ouviu um barulho assim, crack. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Qualquer um que chegar debaixo aqui, recebe. A glória de Deus. Sabe como é que funciona isso? Vou explicar para você. Se você tiver um grande relacionamento com Ele, isso vai gerar uma atmosfera da presença dEle. Essa atmosfera vai gerar grandes obras. Então, quanto maior o relacionamento com Deus, maiores as obras. Quer grandes obras? Grande relacionamento com Ele. Grande relacionamento com Ele gera uma atmosfera. Mas quando é que essa atmosfera aparece? Quando você prega, alguém ouve. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, Ele faz pela sua fé. Ou seja, tudo é possível ao que tem fé, tudo é possível ao que crê. Aí o impossível acontece. O que é impossível para você é possível para Ele, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Ele faz. Mas aí essa atmosfera é pela fé, que é feita pelo falar e pelo ouvir. Amém? Só dá um abraço nela. Fala para ela que nunca a senhora vai deixá-la, nunca vai abandoná-la, que sempre que ela precisar, a senhora vai estar disponível para ajudá-la. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela sua presença. Não temos palavras para te agradecer a tua bondade, o teu manifestar em nosso meio. É um privilégio poder te ouvir e ver a manifestação da tua palavra, Senhor. Pai, estamos aqui sobre o sangue, aceitamos o sangue, Senhor. Pai, assim como os nossos irmãos passaram o sangue nos umbrais da porta, nós passamos o sangue sobre as nossas vidas e somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nos purificar por este sangue. Obrigado, Senhor, por ter oferecido um sacrifício perfeito. E nós iremos fazer nossa parte, iremos apresentar o nosso corpo, como nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, nos dê um dia de paz. Amém. Levante a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, que nós diremos amém. Lembrando, a energia que a gente gasta aqui de madrugada, o sabão que a gente usa ali, o álcool que a gente usa,